Olá, tudo bom com você? Eu estou aqui para poder trazer uma reflexão, uma meditação sobre um poema, né? Para quem me conhece sabe que eu gosto muito de poema, escrevo bastantes poemas, inclusive eu quero indicar o meu perfil no Instagram de poemas, chamado Meus Versos, Pra você não esquecer que eu sou goiano, tem que falar né pra tudo. Mas enfim, é, eu tenho um perfil de poemas no Instagram, vai lá, siga, né? Se você gostar, curte também, compartilha. Se chama Meus Versos 25. Clica lá, arroba Meus Versos 25. E eu quero trazer aqui uma meditação sobre um poema, né? Um poema de um cara chamado Manuel Bandeira, que é um poeta muito famoso. Um poeta que morreu há mais de 50 anos. E os poemas dele continuam atuais até hoje, né? Para você ver a grandeza deste poeta, né? Que ele se foi, mas a sua obra continua viva em cada um de nós, né? E o tema deste poema que eu quero compartilhar com vocês e trazer aqui uma breve reflexão é, é Minha Terra, o nome do poema. E diz assim, vamos começar. Saí menino da minha terra, passei 30 anos longe dela. De vez em quando me diziam, sua terra está completamente mudada. Tem avenidas, arranha-céus, e hoje é uma bonita cidade. Meu coração ficava pequenininho. Revi, afinal, o meu Recife. Está de fato completamente mudada. Tem avenidas, arranha-céus e hoje é uma cidade bonita. Diabo leve quem pôs bonita a minha terra. Talvez você, a princípio assim, essa história não te diz nada, né? É um cara que está dizendo, né, que saiu da terra criança. E se você for analisar de maneira superficial, vai ser só isso, né? Porém, todavia, nós precisamos parar um pouco e meditar, né? Tentar entrar na alma do autor e tentar compreender a mensagem que ele quis passar, né? Aqui está dizendo, saí menino da minha terra, né? Ou seja, ele saiu criança, o que é... Aqui está dizendo que é um cara que saiu do Recife, ou seja, ele saiu do Nordeste. É muito comum pessoas saírem do Nordeste. É muito comum pessoas tentarem ganhar a vida em outros lugares. Eu conheço muitas pessoas que vieram do Nordeste para cá para tentar a vida, né? Que onde eles estavam a situação estava mais complicada, estava mais difícil, estava ruim de emprego, então eles saíram de lá para ganhar a vida em outras partes do Brasil e quiçá do mundo. E muitos vieram para cá, para nossa terra, né? E eu vou dizer, Rio Verde não seria o que é hoje se não fossem os nordestinos, né? Porque muita coisa aqui só desenvolveu por causa deles, porque eles vieram atrás de emprego, né? Então a cidade se desenvolveu muito por causa deles. E aqui está falando sobre um cara nordestino, né, que morava em Recife e que saiu pequeno da terra dele. É muito comum isso acontecer, porque muitas vezes um pai de família, uma mãe de família, ela sai da terra onde nasceu, onde cresceu, para tentar a vida em outro lugar. E acabam levando seus filhos junto, claro, óbvio, né? E geralmente os seus filhos são crianças, né? Tem ali entre alguns de colo, outros entre os seus 7 anos, né? Vamos supor, né? Vamos conjecturar que este menino do poema tinha 7 anos quando ele saiu da terra dele. E o poema diz que ele passou 30 anos longe da terra dele, né? O poema ele nos traz essa reflexão de que ele passou 30 anos longe da terra dele. Ou seja, ele já não se lembrava mais de muita coisa, mas ele guardou no coração o essencial, a simplicidade. E nós vemos aqui ele falando que de vez em quando alguém chegava até ele com alguma notícia da terra dele, falando que lá estava bonita, né? Que lá tinha arranha-céus, que a cidade tinha se desenvolvido, etc, 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 né? Enfim, e que lá tinha avenidas e que hoje era uma cidade bonita, coisa que antigamente não se podia dizer pela simplicidade, pelo pouco desenvolvimento.
né? E talvez muitas pessoas falavam isso esperando que ele ficasse feliz. Nossa, a cidade cresceu. Nossa, agora minha cidade agora está no mapa, né? Minha cidade agora está visível, né? Quando na verdade ele se entristeceu. Aqui está falando que o coração dele ficou pequenininho. Quer dizer que o coração fica pequeno? Não. Quer dizer que a pessoa ficou angustiada, a pessoa ficou aflita. Por quê? Porque a cidade dele já não era mais aquela cidade a qual ele deixou. Então a imagem afetiva que ele tinha dentro dele era uma cidade simples, uma cidade acolhedora, uma cidade onde ele podia. As amizades que ele tinha naquele lugar. Então era isso que ele lembrava da terra dele. Era isso que ele guardava no coração dele. E de repente, quando ele chegou lá, ele encontrou muitas coisas bonitas, né? Porque aqui está dizendo que ele voltou para a cidade dele depois de 30 anos. Ele não tinha colocado os pés na cidade dele antes disso. Passou-se 30 anos, ele voltou para a terra dele e foi quando ele viu todas essas mudanças, né? A cidade tinha tudo que uma pessoa poderia desejar, né? Era mais bonita, mais desenvolvida, porém não tinha o essencial para aquele menino. Não tinha mais os amigos, talvez não tivesse mais a escola onde ele estudou, não tinha mais aquelas coisas nas quais ele pode ter passado dificuldade, mas era algo que deixava ele muito feliz, né? Porque às vezes nós somos felizes com pouco. Quando nós crescemos, nós passamos a nos tornar ambiciosos, né? Mas uma criança, você dá uma balinha para uma criança, ela já está feliz. Você coloca um pula-pula para as crianças pularem, elas já ficam felizes. Você faz uma pipoca para a criança, ela já fica feliz. Agora o adulto não. O adulto não está contente com nada. E talvez quando aquele personagem cresceu, se desenvolveu, ele começou também a dar valor a outras coisas e não mais aquela simplicidade. E quando ele perdeu toda aquela simplicidade que ele tinha na terra dele, toda aquela memória afetiva, quando ele chegou lá, que ele tomou um choque de realidade, foi quando ele percebeu que o que realmente importava, né? Já aconteceu muito comigo. Eu passar na frente da escola onde eu cresci, onde eu estudei, e me viu uma memória afetiva muito grande naquela escola. Mas se eu entrar dentro daquela escola, eu não vou mais topar as coisas do jeito que estavam. Eu não vou mais encontrar ela do jeito que ela estava. Muita coisa mudou, tanto por dentro quanto por fora. No bairro onde eu cresci, eu posso passar por lá hoje, como eu já passo de vez em quando. Todas as vezes que eu passo, me vem memórias na cabeça. Mas lá não está mais a mesma coisa. Muita coisa mudou. Muita coisa não é mais igual. Nem as pessoas, né? Se eu for reencontrar os colegas de infância, os amigos de infância, eles, eles não vão mais ser os mesmos, vão ter mudado. Alguns até, né? Eu me encontrei com algumas pessoas que antes eram pessoas gente boas, pessoas legais, pessoas extrovertidas, e de repente eu fico sabendo que a pessoa se envolveu com droga, que a pessoa se envolveu com crime, né? Então muita coisa muda no decorrer do tempo, mas a memória que fica na cabeça da gente é aquela memória afetiva de tudo maravilhoso, porque quando a gente vivia naquele tempo, a gente não conseguia enxergar essa maravilha toda, mas depois que a gente se afasta, que o tempo passa, que a gente só vai lembrar das coisas boas. Tinha muita coisa ruim também naquela época, mas a gente não consegue lembrar. Por quê? Porque a gente não vive mais lá. A gente só consegue lembrar das coisas boas, porque é isso que na verdade importa, né? Então o menino, ele fala que o coração dele ficou pequenininho, porque ele voltou para o Recife e não encontrou mais as coisas como elas eram. Não tinha arranha-céu quando ele saiu de lá. E de repente ele chegou lá e já tinha arranha-céu, aqueles prédios altos, grandes. Mas para ter arranha-céus, algumas coisas precisaram ser sacrificadas. Florestas, matas, coisas precisaram deixar de existir para poder começar a existir os arranha-céus, as avenidas, né? Então ele percebeu que estava tudo completamente mudado. E ele reconheceu que realmente aquela cidade estava bonita. Aí de repente ele traz uma sátira, né? Uma ironia. Diabo leve, quem fez a minha cidade, a minha terra bonita. Porque hoje ele reconheceu que a terra dele era bonita antes. Que a terra dele era bonita quando não tinha toda aquela tecnologia, quando não tinha toda aquela evolução, quando não tinha avenidas, quando não tinha arranha-céus. Era naquele momento que a terra dele era bonita. Então, às vezes a gente precisa perder algumas coisas na vida
Na verdade, a gente não precisa, né? Mas infelizmente acaba acontecendo. A gente perder algumas coisas na vida para realmente dar valor ao que importa, né? Muitas pessoas hoje, elas têm condições de A ou de B, de fazer isso ou aquilo, e de repente não fazem. Eu, por exemplo, eu tenho muita vontade de andar de bicicleta. E de repente tem muitas pessoas que têm preguiça de andar de bicicleta. Mas vai chegar um dia que aquela pessoa ou ela vai envelhecer, ou ela vai agregar alguma enfermidade e tal, e de repente ela não vai mais poder andar de bicicleta. Aí de repente ela vai olhar para a bicicleta com outros olhos, fala assim, nossa, por que, que eu não aproveitei essa, enquanto eu ainda podia, né? Então é isso que acontece na vida da gente. A gente só vai dar valor depois que perde. Infelizmente, essa é a realidade da vida. Mas nós não precisamos dar valor depois que perde. Dê valor à vida que você tem hoje. Dê valor às amizades que você tem hoje, aquelas amizades que estão do seu lado o tempo todo para o que der e vier. Porque vai chegar um dia que talvez você não vai ter mais aquela amizade ali do seu lado. E aí você vai olhar para trás e vai ver, nossa, fulano ou fulana estava sempre do meu lado e eu não dei valor. E hoje que essa pessoa não está mais do meu lado, eu sinto a falta dela. Nossa, eu vivia naquela casa, era casa tão simples, mas era tão acolhedora e eu queria uma casa grande, eu queria uma casa maior, eu queria isso e aquilo. E acaba que hoje eu sinto falta daquela casa simples. E a vida da gente é assim, muitas vezes a casa simples, humilde, que não tem tantos recursos, não tem tantos cômodos, é a casa que te deixa feliz. E você não aproveita, você está querendo sempre mais e mais e mais. Porque o ser humano, ele não é só ambicioso, como também é ganancioso. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E a Bíblia nos fala, né, que nós devemos ser como as crianças. Por que nós devemos ser como as crianças? Como eu disse lá atrás, as crianças elas têm um coração puro e elas se satisfazem com coisas simples. Se você não tem dinheiro para comprar um banquete para uma criança, você vai lá, compra um pacote de pipoca e estoura essa pipoca para essa criança, ela vai ficar muito feliz com aquela pipoca. Se você vai fazer isso para um adulto, ele vai reclamar perguntando se não tem um refrigerante, ele vai reclamar se não tem alguma coisa de comer, de mastigar, vai estar sempre querendo mais. Mas se você der, não importa o que você tenha hoje, dê valor àquilo que você tem, para que quando você tiver mais, você não se arrependa de não ter aproveitado aquilo que você teve, porque você pode até conquistar mais coisas lá na frente, mas existem coisas que você vai perder hoje, que você vai se arrepender pelo resto da sua vida por não ter aproveitado antes. Então, vou ficando por aqui. Então, fique com essa reflexão. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Até a próxima.